Salve galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aí. Hoje a gente vai começar um tópico novo dentro de estudo dos gases, continuando o que a gente estava vendo antes. Então vocês já devem ter lido o conteúdo aí no livro, né, que eu falei para vocês. Até agora, só fazendo uma recapitulação, a gente estava estudando PVT Povotó, né, que é essa formulinha aqui. Então, o que essa fórmula quer dizer para a gente, né? Só recapitulando, porque é importante a gente ter isso bem fixo antes de ver a próxima. Então, nessa fórmula aqui, a gente tem um estado inicial, que são esses que tem o sobrescrito 1, e um estado final. Então, vocês concordam comigo que essa equação aqui ela está descrevendo um certo movimento, né? Já que você tem um quadro antes e um quadro depois, quer dizer que passou o tempo e alguma coisa aconteceu. Na fórmula que a gente vai estar vendo agora, que é a equação de Clapeyron, ou equação geral dos gases, perfeito, sei lá, tem um monte de nome aí, mas é basicamente PV igual nRT. Então, como é que funciona isso daí? Aqui é simples, né? Vocês já devem ter visto aí. T é de temperatura, sempre em Kelvin, né? Lembra? Como toda equação de física e química. R é a constante geral dos gases. Então, aqui T, opa, aqui o R. O N, o que é o N? N é número de mols. Lembra que eu falava lá atrás que mol é importante, que ele cai em mais coisas para frente? Então, tá aí, ó. Número de mols. Aí, o V vai ser volume. Se vocês estiverem usando um caderno para fazer anotação, eu recomendaria você anotar desse jeito aqui, com as legendas, fica mais fácil. Volume e P, pressão. Então, bem intuitivo aí lembrar da maior parte das variáveis, né? Aqui, pressão. Então, a gente vai cair em exercícios que a gente vai usar essa equação aqui. Olha como não tem subscrito 1 e 2, como no PVT Povotó. É uma pressão, um volume, tá vendo? Uma temperatura. Então, essa equação aqui é como se fosse uma foto de um único momento. Mas é uma foto que traz para a gente mais informação do que a equação anterior. Então, antes a gente só sabia ver pressão, volume e temperatura. Agora a gente consegue inferir o número de mols aqui, ó, tá vendo? Então, apesar dela ser mais limitada nesse quesito de só tratar uma situação ao invés de duas, a gente tem mais informação dessa uma situação só. A constante geral dos gases ela é um número fixo, tá? É uma constante, né, como o nome diz. E ela vai ser igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então ela vai ser esse número aqui que você vai jogar, 0,082 todo exercício, ou quase todo exercício, né? Tem alguns que ele vai dar uma constante diferente, mas você vai jogar e vai dar certo. E o exercício ele traz para você essa constante no enunciado, tá? Então você não precisa decorar. Apesar de que com o ensino à distância, como a gente está fazendo, né? É muito fácil conferir esse tipo de constante no Google e tal, né? Enfim. E atm litro por mol Kelvin, aqui ele ajusta as unidades da equação, para que o que tenha do lado esquerdo seja igual ao que tenha do lado direito. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você estiver usando essa equação, você vai ter que colocar a pressão aqui em atm para combinar com esse atm aqui do R, tá vendo? O volume vai ter que ser em litros para combinar com esse litro aqui. O N aqui é o número de mol e temperatura em Kelvin. Tá vendo?
Então, isso é uma boa dica para exatas no geral. Quando você estiver tratando uma equação de física ou química e tem uma constante, olhe as unidades da constante, porque as outras variáveis vão ter que ter unidade batendo com essa daqui. Tá bom? Então tá, é bem simples isso daí. Tem uma coisinha que é boa saber também, ó. Esse número de mol, o que, que é ele? Número de mol, olha o que eu vou fazer aqui. Então, vou colocar a legenda aqui. O eminho é massa da amostra. O emão é massa molar. E aqui é número de mols, o N. O que isso quer dizer? Então vamos pegar um exemplo, um copo de água. Então, exemplo. Copo de água com 200 gramas de água. Então o copo tem 200 ml, né, um copinho descartável simples. E 200 ml de água é 200 gramas, por causa da densidade da água. Então, se você souber que o copo tem 200 gramas de água, isso vai ser a massa da sua amostra, tá? A amostra é o quanto tem no exercício, é o quanto você tem ali na sua frente. A massa molar, ela é um número fixo, que vai depender do que você achar na tabela periódica. Então, lembra que a massa do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16, então a massa da água é 18 gramas por mol. Lembra disso? Então a gente pode pegar essas informações e jogar nessa formulinha aqui, olha. Então, o número de mol vai ser massa da amostra, 200. E massa molar da água, 18. Aqui a gente acha quantos mols tem. Então, se a gente for fazer essa continha aí, né? 200 por 18 é a mesma coisa que 100 sobre 9. Beleza? Então, vai ser 9,100 sobre 9. Deixa eu fazer na calculadora para não falar besteira. 11,1. Isso. Então, tá aí. Isso é quantos mols você tem em 200 gramas. Beleza? Então, a gente jogou os dados aqui na equaçãozinha, né? Massa da amostra, aqui. Massa molar, aqui. Massa molar você acha a partir da tabela periódica. Ou do enunciado, pode dar os dados para você também, das massas dos átomos. E aí a gente calcula o número de mols, beleza? E esse número de mols, nessa parte de estudo dos gases, a gente pode substituir aqui, ó. Então, veja bem. A gente tem essas duas equações, olha. Essa e essa. A gente pode pegar muito bem e fazer o quê? Escrever assim, olha. PV é igual M em μ sobre mol. Olha só. E aí, então, você percebe ó, que aqui onde tinha o número de mols, eu substituí por essa relação. Então, onde era N, eu coloquei M sobre mol. Aí, ó, PV igual N, M sobre mol, RT. Então, a gente pode resolver a equação dessa forma aqui também. Então, às vezes o exercício ele vai dar um dado de massa, de amostra de gás, coisa assim. Começa a falar de massa, você já sabe que você vai ter que fazer essa substituição. Beleza? Se ele não falar de massa, ele estiver perguntando quantos mols de gás tem, quantas moléculas tem, essas coisas assim, aí você não precisa fazer a substituição. Beleza?
Mas aí é tranquilo, resolução típica de equaçãozinha, né? Então você vai ter todas as informações aqui menos uma, joga tudo na equação e você vai ter o resultado, tá? Lembra que o R é sempre o 0,082, temperatura em Kelvin, e aí as coisas dão certo, beleza? Então tem isso daí. E tem um outro conceito também que o livro insere para vocês, que é o seguinte: é o conceito de CNTP. Significa condições normais de temperatura e pressão, né? Então a abreviação é. Quando ele fala CNTP, estamos na CNTP. O que quer dizer isso? Quer dizer que a temperatura é 0 graus Celsius e a pressão é 1 atm. E para que dizer que eu estou na CNTP, o que ela tem de especial, essas condições aqui, 0 grau e 1 atm? O que ela tem de especial é que qualquer gás que se encontre nessas condições vai ocupar o mesmo volume, 1 mol do gás. Então, nessas condições, 1 mol de gás ocupa 22,4 litros de volume. Entendeu? E aí pode ser qualquer gás. Pode ser vapor de água, pode ser CO2, pode ser gás hidrogênio, pode ser butano, né, que é gás de cozinha, do botijão. Então, todo gás, 1 mol, vai ocupar sempre esse volume aqui, independente de qual gás seja. Mas tem que estar nessas condições, tá? Então é isso. Por isso que é útil a gente saber dessa abreviação aqui. Então, às vezes você vai estar fazendo um exercício de PV igual a NRT, e aí o cara ele não deu para você a pressão e o volume. Quer dizer, desculpa, a pressão e a temperatura. Aí você fica, poxa, não tenho dados suficiente para inserir aqui para achar minha variável. Mas ele pode ter dito no enunciado que está na CNTP. Aí você lembra, se está na CNTP, quer dizer que a pressão é 1 atm e a temperatura é 0 graus Celsius. Ou seja, 273 Kelvin. Beleza? Acho que é bom escrever isso aqui também do Kelvin, né? Só lembrando, isso daqui a gente já viu. Temperatura em Kelvin igual temperatura em graus Celsius mais 273. Beleza? Então tá aí. Com esse resuminho aqui, você consegue resolver qualquer exercício de CNTP. Desculpa, de IPV igual a NRT. Então, se você se deparar com exercício de gás, como você vai saber se você tem que usar essa equação do PV Povotó ou o PV igual a NRT? Então você tem que ver se você vai ter que procurar indícios de se ele está falando que tem mais de um estado, né? Que daí é o PV Povotó. Então ele fala, tinha um gás, e aí esquentou o gás, ou pressurizou o gás, quer dizer, está aplicando alguma transformação no gás, está fazendo alguma coisa com ele. Então vai ser PV Povotó. Se está o gás quietinho, só tem uma pressão, um volume e tal, aí é PV igual a NRT. Beleza? Então tá aí. Com isso dá pra gente resolver umas coisas aí nos exercícios. Então baita frio, né, gente? Nossa, é só dar um frio assim que o meu nariz já começa a ficar meio trancado. Eu odeio frio. Aí, vamos ver. Então, separei os exercícios aí. São 3 exercícios, tá? Vamos ver aqui que exercícios que são. Aí, ó. Exercício fundamental 6, da página 255. E depois da parte testando seu conhecimento, exercícios 4 e 5. Beleza? Então, vamos ver aí. Ele diz, exercício 6. Uma bola de futebol de volume constante de 2,24 litros é enchida com ar até alcançar a pressão interna de 3 atm a 0 graus Celsius. Responda, qual o número de mol de ar na bola? Bom, então exercício 6. Item 1. Aí é fácil, né? É só você lembrar do PV igual a NRT. Igual a NRT. Então, se a gente for substituir, pressão é 3, volume é 2,24,
N é o que a gente quer saber, quantos mols tem. R é 0,082, ele forneceu. E a temperatura é 0 graus, quer dizer que é 273. Então, para a gente isolar o N, pega esse negócio aqui e joga dividindo para o outro lado, né? Então, N vai ficar 3 vezes 2,24 dividido por 0,082 vezes 273. Essa parte da matéria tem umas contas bem chatinhas, viu, gente? Aí você pode usar a calculadora sem problema, tá? Se quiser fazer na mão também, para praticar, né, fica a seu critério, mas não é necessário. Então, vamos fazer na calculadora aqui. 3 vezes 2,24 dividido por 0,082 dividido por 273. 0,3 mol. Beleza? Então tá aí. Só substituir as variáveis que dá certo o negócio. É bem parecido com Pirite e Povotó. É pegar a equaçãozinha, tacar aí e rezar para dar certo, basicamente. Brincadeira, mas dá certo sim. Se não der certo, é exercício bem de pegadinha mesmo. 99% do exercício você vai resolver só tacando tudo na fórmula mesmo. Qual é a massa de ar contida na bola? Opa, falou de massa, tá vendo? Se ele falou de massa, quer dizer que a gente vai ter que usar essa relação aqui, ó. Número de mols é igual a μ sobre mol. Agora a gente tem os valores para substituir, né? Número de mols a gente achou é 0,3. A massa de ar contida na bola seria a massa da amostra de ar, né? Que a gente quer saber. E a massa molar do ar, qual que é? Ele deu aqui, ó, 29. Então, para isolar a massa de ar, 0,3 vezes 29, que é igual a 90, 87, 8,7 gramas. Tá aí. Certinho? Bem de boa, né? Então, o exercício 6 está resolvido aqui. Vamos ver o 4 do testando seu conhecimento. 30 gramas de uma substância pura no estado gasoso ocupa um volume de 12,3 litros a temperatura de 327 graus Celsius e a pressão de 3 atm. Calcule a massa molecular dessa substância. Ó, falou massa, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Eita, tô apanhando aqui. PV igual nRT. Fazendo a substituição, fica PV igual μ sobre mol. RT. Aí vamos tacar os números que a gente conhece, né? Pressão. Cadê? 3 atm. Volume, 12,3 litros. Massa molecular que ele quer, que é o EMOL. Então, eminho, massa da amostra, 30 gramas. R é 0,082. Temperatura é 327 mais 273. Então, vai ser 600 Kelvin. Fica assim, ó. Se a gente for isolar a massa molar, vai ficar EMAN é igual a 30 vezes 0,082 vezes 600, dividido por 3 vezes 12,3. Resolvendo na calculadora aí. 30 vezes 0,082 vezes 600, dividido por 3, dividido por 12,3. 40. EMAN igual 40 gramas por mol.
Lembra que a unidade de massa molar é gramas por mol, tá, gente? Olha, quando eu estou fazendo a conta, você perceba que eu coloquei os números aqui e aí eu isolei o EMAL, né? Mas se você quiser fazer a conta com os números aqui direto, você pode. Eu não fiz porque, assim, quando você faz isso, de passar para cá, às vezes tem simplificações que dá para você fazer, né? Então aqui, por exemplo, 30 com 3 daria para cortar, né? É coisa desse tipo, tá? Mas se não, se você quiser fazer tudo aqui mesmo, com calculador ainda, né? Que é fácil de qualquer jeito, aí pode também. Então, 40 gramas por mol. Esse foi o 4. E agora o 5. A massa de oxigênio necessária para encher um cilindro de capacidade igual a 25 litros, sob pressão de 10 atm a 25 graus Celsius, é D. Então, ó, massa, né? Falou em massa, vai ter que fazer essa substituiçãozinha aqui, ó. Então, já vou fazer direto. PV é igual M' sobre mão ET. Emão. Pronto. Então, vamos substituir agora. Vamos ver. Pressão 10 atm, volume 25 litros, é igual massa de oxigênio necessária é o que ele quer. Então, M', massa de amostra, né? R 0,082, T 25 graus Celsius. Isso dá 298 Kelvin. E o EMAL, 32 gramas por mol. Tá aí, ó. Então, resolvendo aqui, vai ficar M' é igual. Então, a gente vai pegar esse 32 que está dividindo aqui, jogar multiplicando para cá, para cima. E essa coisa aqui que está multiplicando, jogar dividindo para o outro lado. Vai ficar 10 vezes 25, né, que é o que está desse lado aqui, vezes 32. Tudo isso dividido por 0,082 vezes 298. Então, M' é igual, vamos ver aqui, 10 vezes 25 vezes 32, dividido por 0,082, dividido por 298. 327,4. 327,4 gramas. Beleza? Não esquece da unidade. Bom, então tá aí, gente. Matéria bem facinho, tá? Você vê que é um contexto diferente do que a gente estava vendo antes do pivot pivotol, mas o jeito de resolver é idêntico, né? Só muda a equaçãozinha, né? Mas o raciocínio é o mesmo. Então tá aí. Bons estudos, se cuidem e qualquer coisa podem me procurar, tá? É isso, um abraço, até mais.